Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Renó e agora vamos dar uma olhada na revisão final aqui, Administração e Gestão de Pessoas, para o TRF5, continuando aqui nossa revisão. E é isso aí, é um prazer estar com vocês, tenho certeza que a gente vai tratar aqui de vários temas candidatíssimos a cair na prova. E é isso aí, vamos começar a debulhar essas questões da FCC juntos agora, para vocês chegarem afiados na hora da prova. Vamos lá, vem comigo, bora! Pois é, pessoal, começando aqui nosso aulão, quem quiser tá aqui meus contatos, e-mail, YouTube, Twitter, Facebook, canal do YouTube tá cheio de vídeo lá gratuito. E é isso aí, vamos começar rapidinho aqui. Nossa primeira questão. Bora, TRE São Paulo, analista em 2017. Diferentes teorias foram desenvolvidas para explicar o fenômeno da liderança. Algumas mais centradas nas características pessoais do líder e outras com foco na sua interação com o ambiente. Nesse contexto, o modelo proposto nos estudos de Fiedler, então aqui legalzinho, ele já dá para a gente de quem que ele está falando, que isolou determinados critérios situacionais, apresenta, entre outros, a seguinte conclusão. E aí vamos lá, fala várias alternativas aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que o Fiedler... Vamos passar para a próxima aqui que está bem vazio, dá para a gente explicar. Basicamente, o Fiedler ele separa em duas situações. O líder orientado, vou botar aqui. O líder orientado para tarefa e para pessoas. E, obviamente, o líder tarefa é mais focado em resultado, né? E o pessoas mais voltado em relacionamento. E, basicamente, qual é a conclusão? O que vocês precisam levar do trabalho do Fiedler para uma prova? A conclusão que ele tirou é basicamente o seguinte, que o líder tarefa ele seria o mais indicado para situações extremas. Ou seja, tanto muito bom quanto o muito ruim, o líder tarefa seria o melhor. E o líder pessoas seria o indicado ou mais adequado para situações intermediárias. Tá? Então, basicamente, o que o Fiedler dizia era isso, ou seja, você teriam dois estilos, assim, duas características, e o líder tarefa seria o melhor, tanto para uma situação muito ruim quanto para uma situação muito boa, e que na situação intermediária o líder pessoas seria o mais indicado. Tá? Então, vamos voltar para a questão aqui, vamos ver do que ele fala. Letra A. O líder eficaz orienta sua atuação para dois aspectos simultaneamente, ênfase na produção e ênfase nas pessoas. Aqui o erro é essa parte do simultaneamente, porque não é o que o Fiedler fala. A gente vai ver isso mais para frente, tem alguns autores que tratam disso, ou seja, que o ideal seria você fazer isso simultaneamente, por exemplo, o grid gerencial é por aí, mas não é o caso do Fiedler, dos estudos do Fiedler. Letra B de bola. O líder orientado para a tarefa tende a ter desempenho melhor em situações extremas, incluindo as muito desfavoráveis. É exatamente isso que o Fiedler fala. E é o gabarito. Letra C. O estresse afeta favoravelmente a atuação do líder, aguçando a racionalidade e propiciando a motivação da equipe. Não tem nada a ver, não é isso que ele fala. D de dado. Em situações muito favoráveis, o líder orientado para as pessoas é mais adequado, porém seja de motivação e rotatividade. Aqui a gente já viu nas situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis, o líder que é mais adequado seria o líder tarefa. E vamos lá, letra E. A maturidade dos subordinados é um elemento fundamental e deve ser cotejada com o estilo de liderança adotado. Aqui está
quando fala muito de maturidade, normalmente é a teoria do Hersey e do Blanchard, né? E não é isso que o Fiedler fala. Então é isso aí. Vamos para mais uma questãozinha, vamos lá para a próxima. TRT da 11ª Região, analista em 2017. Os estudos sobre liderança desenvolvidos pela Universidade de Ohio nos anos de 1940 buscaram identificar dimensões independentes do comportamento do líder, descrevendo duas categorias de liderança que são: letra A, diretiva e colaborativa; B, democrática e autocrática; C, autocentrada e cooperativa; D, ênfase nas pessoas e ênfase na produção; e letra E, estrutura de iniciação e consideração. Pessoal, esses estudos da Universidade de Ohio, eles também descreveram em duas categorias de liderança. Apesar do nome mudar, vocês vão ver que pouca coisa na prática muda, ou seja, seriam que tipos de categoria? O estrutura de iniciação, seriam mais focados exatamente na tarefa, na organização do trabalho. E o outro estilo seria o que eles chamam de consideração, que é exatamente o estilo voltado para o relacionamento. Ou seja, voltado para pessoas, né? Para você ter um bom relacionamento entre as pessoas que trabalham e por aí vai, tá? Então vocês veem que apesar do nome mudar, é mais ou menos a mesma conclusão que os autores chegaram, né? Só que o gabarito, então, é a letra E. E não seria o caso aqui da letra D, que é semelhante, mas a teoria não dizia isso, tá? Então é isso aí, gabarito é a letra E. Vamos para mais uma. TRT do Mato Grosso, analista em 2016. Entre as teorias comumente mencionadas nas literaturas relativas à liderança nas organizações, existe a teoria caminho-meta, ou caminho-objetivo, que elenca entre os possíveis comportamentos do líder. Então, vamos lá, e tem várias alternativas. Pessoal, quando a gente fala de caminho-meta, quais são as 4 alternativas, 4 tipos de liderança? O compreensivo, ou também chamado de apoiador, que é aquele líder que é mais amistoso e tal. O diretivo, que seria aquele cara mais focado na tarefa, mais detalhista, mais determina o que tem que ser feito, né? O participativo, que o próprio nome já diz, é aquele cara que está aberto ali às ideias dos seus subordinados, mais aberto a uma participação maior da sua equipe. E o realizador, que seria aquele que definiria metas arrojadas, mais preocupado, incentiva ali a inovação, aprendizado contínuo e por aí vai, tá? A questão, ela está fazendo uma confusão, que a gente vai ver daqui a pouco, com as teorias do Likert, que também divide em 4, só que aí seria autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. Vocês vão ver aqui aonde que a gente vai matar isso aqui. Então vamos lá, letra A. Autoritário coercitivo, que decide todo o processo, que será feito, quando será feito e como será feito. Como a gente já viu, tem a ver com o Likert e não com a teoria caminho-meta. Letra B, diretivo, que deixa claro o que espera dos liderados, organizando e proporcionando diretrizes claras sobre como as tarefas deverão ser realizadas. Então, esse aqui sim é uma das alternativas do caminho-meta e é o gabarito. Consultivo, mais uma do Likert, que compartilha as decisões com subordinados, permitindo os meios de flexibilidade. Carismático, esse aí vem da teoria do carismático, tem nada a ver, né? Não tem a ver com caminho-meta. E, por fim, benevolente, que toma as decisões com base na satisfação, por aí vai. Também lembra que o autoritário benevolente, mas também nem isso seria. Então o gabarito é letra B de
bola. Vamos lá para mais uma. TRE do Sergipe analista em 2015. A modernização da administração pública no Brasil demanda mudanças em aspectos culturais associados à gestão, inclusive em relação à temática da liderança e suas implicações sobre o desempenho das instituições públicas. Sobre os estilos de liderança, é correto afirmar: A. Centrado nas pessoas, definem claramente os padrões de trabalho de cada colaborador. Pessoal, o que ele está falando aqui? Centrado nas pessoas. Quem é focado em pessoas não está preocupado tanto com o padrão de trabalho de cada colaborador. Esse seria o caso do líder focado em tarefa. Né? Então, aqui tá errado. Letra B. Visionários dão total liberdade e participam minimamente na motivação e na tomada de decisão dos colaboradores. Essa ideia do líder que participa minimamente na motivação e na tomada de decisão é aquela dos estilos de liderança quando a gente fala do líder liberal, do líder laissez-faire. Então, não é o caso do visionário, que seria aquele que teria uma visão, que seria inspirador e por aí vai. Não tem nada a ver com o líder liberal. Vamos lá, letra C. Centradas nas tarefas, tendem a produzir melhores resultados em termos de eficiência e produtividade, principalmente no médio e longo prazo. Pessoal, o líder centrado na tarefa, ele tem a tendência de trazer resultado no curto prazo e não no longo. Ops, show. O curto prazo. Pensa bem, aquele chefe, você chega lá, o cara tá preocupadíssimo ali com o resultado, cobrando horário, cobrando produtividade, aquela supervisão rígida em cima de você. Aquilo ali, no curto prazo, obviamente ele vai levantar a produtividade, todo mundo fica mais esperto, mais atento. No longo prazo, a pessoa meio que cansa daquilo ali. Ninguém gosta de ficar eternamente sendo vigiado, eternamente sendo cobrado. Chega uma hora que a pessoa cansa daquela situação, tá? Então, não é o indicado para o médio e longo prazo. Letra D. Democráticas tendem a gerar desorganização e insatisfação no grupo, levando a menor produtividade e resultados de menor qualidade. Também seria o caso da liderança liberal ou laissez-faire. Não é o caso da liderança democrática. Então, quando a gente fala de estilos de liderança, uma das coisas que teve, a conclusão que teve daquele trabalho era exatamente esse, de que teriam situações onde a liderança autocrática seria superior, teriam situações onde a liderança democrática seria superior, agora a liberal seria, em geral, inferior. E geraria exatamente essa insatisfação no grupo, menor produtividade, por aí vai. Tá? E vamos lá, letra E. Transacionais são baseados na autoridade, recompensando esforço e desempenho dos colaboradores. Aqui ele está fazendo trazendo essa ideia da liderança transacional, que a gente também estuda, seria uma comparação entre a transacional baseado na troca, baseado naquele chefe tradicional que cobra resultado, mas oferece um prêmio, um bônus, uma premiação, uma promoção, contra aquele chefe que seria o transformacional, que seria mais um cara visionário, mais incentivador, focado ali, dando uma atenção especial individual a cada um e tal. Mas ele está falando aqui do transacional, que realmente está relacionado a essa ideia de recompensar, ou seja, seria a próprio nome transacional vem de transação, ou seja, aquele líder que ele tenta tirar resultado dos seus subordinados através dessa negociação. Olha, eu te dou isso, você me entrega aquilo e coisas do tipo, tá? E a frase está correta, é o gabarito da banca, até por eliminação, né? Seria a única correta aqui. Vamos lá para mais uma. Tribunal de Contas do Município auditou em 2015. Entre as diversas teorias acerca da liderança nas organizações, destaca-se
a desenvolvida por Robert Blake e Moulton, conhecida por grid ou grade gerencial. Segundo os autores, o gestor orienta sua ação para dois aspectos fundamentais. E aí está falando aqui a organizacional, também denominada interpessoal, a estrutura de iniciação e consideração, comprometimento e gerenciamento, ênfase na produção e ênfase nas pessoas e a maturidade. Vamos lá. Pessoal, grade gerencial é bem tranquilo. O que basicamente ele fala? Que a gente teria como se fosse um eixo aqui, de um lado pessoas e de outro lado produção. E que o ideal seria a liderança que tivesse uma preocupação com as duas coisas. Então o que ele cria? Ele cria o 1.1 aqui, o 9.1, né? O 5.5. Isso aqui, na verdade, se você pegar um gráfico legal, ele vai fazer, obviamente, um monte de coisas aqui, mas eu não vou fazer porque vai ficar horrível. O 1.9 e o 9.9, tá? Então, o 1.1 seria aquela gerência empobrecida, ou seja, o líder empobrecido, ausente, tem vários, assim, cada tradução fala de uma forma. Mas seria aquele líder que não está nem aí, nem para produção e nem para pessoas. O 9.1 seria aquele famoso líder tarefa, o cara preocupado só com produção e nada com pessoas. O 1.9 seria o contrário, né? O cara só preocupado com pessoas e nada com produção. Alguns autores chamam isso de clube de campo, né? Aquele lugar onde o chefe relax, só quer ver todo mundo bem, não cobra resultado de ninguém, por aí vai. Teria o 5.5, seria a gerência meio termo, ou seja, o cara que não cobra tanto nenhum nem outro. E por fim o 9.9, que seria o que eles chamam normalmente de gerência de equipe, liderança equipe, que seria obviamente o a ser buscado, né? Ou seja, de você ter uma alta preocupação tanto com a produção ou produtividade, quanto com pessoas, tá? Então voltando aqui para o nosso gabarito, o gabarito é facinho de matar, que é a ênfase na produção e ênfase nas pessoas. É exatamente isso, ou seja, uma preocupação simultânea, tanto com um quanto com o outro. Como a gente viu numa outra questão ali que estava falando sobre isso, se eu não me engano, a questão do Fiedler, só que lá não é isso que o Fiedler fala, só que sim é o que existe na teoria da grade ou grid gerencial. Tá? Então vamos para mais uma aqui, questãozinha. Conselho Nacional do Ministério Público Técnico em 2015. São características dos líderes transformacionais. 1. Negocia a troca de recompensas por esforço, promete recompensas pelo bom desempenho e reconhece as conquistas. Pessoal, a gente já falou aqui da diferença entre a liderança transformacional e a liderança transacional. Sempre quando cair uma questãozinha dessa, preste atenção, que a banca vai falar sempre alguma coisa, tipo uma troca, oferece isso por aquilo. Isso tem a ver com transacional. Então, falou de troca de recompensa por esforço, é transacional, e a questão aqui está pedindo só o transformacional. Então, a número 1 está incorreta. 2. Comunica suas altas expectativas, utiliza símbolos para focar os esforços, expressa propósitos importantes de maneira simples. Pessoal, tá aqui altas expectativas, utiliza símbolos e tal. Tem a ver com transformacional? Tem a ver com transformacional. Transformacional é exatamente esse líder mais inspirador, carismático, que estimula os subordinados a atingir um resultado superior, dá aquela atenção individualizada e por aí vai. 3. Promove a inteligência, a racionalidade e a cuidadosa resolução de problemas. Tá falando aqui de cobrança, de incentivo? Não, não tá. Então, transformacional. 4. Intervém apenas quando os padrões não são alcançados. Aí, beleza. Ele tá falando o quê? Atingiu a meta, maravilha. Não atingiu a meta, o cara vai atuar ali. Isso é transformacional? Não, isso é transacional. Tá? Então,
está correto o que consta apenas na letra B de bola, que é 2 e 3. Tranquilo? Mais uma questãozinha aqui, vamos para mais uma. TRT 2015, desculpa, TRT 15ª região, técnico em 2015. Sobre os modelos de liderança comumente citados pela doutrina, considere 1. A teoria do grid gerencial é um modelo de análise comportamental dos líderes, segundo a qual o gestor orienta a ação para dois aspectos fundamentais, ênfase na produção e ênfase nas pessoas. A gente acabou de ver aqui a grade gerencial e é exatamente isso, está correta essa questão. 2. Os 4 estilos de Likert baseados no estilo de autoridade do líder são autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. Tá perfeito, são exatamente esses os 4 estilos, a gente falou na questão anterior. Autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. 3. A teoria situacional, conhecida como caminho-meta, afirma que os líderes são flexíveis e devem adequar o tipo de liderança à situação, envolvendo fatores contingenciais ambientais e fatores contingenciais do subordinado. Está correta também. Então, vamos lá. Está correto a letra E. 1, 2 e 3, que é o gabarito da questão. É isso aí. Questão Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, analista em 2016. O processo de descentralização da administração de recursos humanos dessas atividades introduziu um novo paradigma, atribuindo aos gestores determinadas responsabilidades pelos recursos humanos alocados às suas unidades e deixando para a área responsável pela gestão de pessoas funções estratégicas de consultoria e assessoria que corresponde. Vê que a banca pegou o trecho de um livro aqui e nem se preocupou em adaptar, né? Digamos assim, já fala aqui dessas atividades. Opa, deixa eu voltar aqui. Dessas atividades, aqui dessas atividades, né? Então, vamos lá, mas do que ele está falando aqui, tirando a minha revolta com a banca? Bom, ele está falando aqui da descentralização da administração de recursos humanos ou de gestão por pessoas, de pessoas. Atribuindo aos gestores determinadas responsabilidades, ou seja, passando responsabilidade para os gestores. Gestores de quê? Gestores de linha, né? O gestor responsável diretamente pelo subordinado, pela pessoa, alocados às suas unidades, deixando para a área responsável pela gestão de pessoas funções estratégicas de consultoria e assessoria. Pessoal, vamos lá explicar aqui rapidinho. Isso aqui é uma tendência realmente da área de pessoal. E basicamente qual é a situação? Antigamente, o setor de RH, como era principalmente o nome até pouco tempo atrás, centralizava todas as ações de RH. Então, o que é o gerente de linha que a gente está falando aqui, né? O gestor de pessoal. Você pega um organograma, você vai ver lá, tem o gerente de marketing, tem o gerente de finanças, tem o gerente de produção. Esses são os que a gente chama de gerente de... Opa, tá feio demais aqui. São os gerentes que lidam diretamente com os seus funcionários. Aí, o gerente de RH, ele centralizava. O que ele centralizava? Então, você precisava contratar alguém, quem fazia era o cara de RH, quem fazia avaliação era o pessoal de RH, quem fazia treinamento era o pessoal de RH. E, atualmente, a ideia que se tem é a seguinte, olha, vamos passar um pouco a responsabilidade, autonomia para tomar certas decisões, porque o pessoal, o gerente de linha, é o cara que está lidando diretamente ali com aquela pessoa, sabe melhor, às vezes, o potencial de cada um, conhece melhor aquele profissional, sabe também das suas necessidades, tá ali no dia a dia. Então, a ideia é que hoje o setor de gestão de pessoas ele tem
uma posição muito mais consultiva, como fala aqui a questão, de assessor, de consultor interno, do que de ter poder decisório em cima da área de pessoal, tá? E isso que se fala exatamente é o que chama de função de staff, é o que a letra D aqui está falando. Ou seja, o que é uma função de staff, que seria o contrário da função de linha, seria a função de consultor, de consultiva. Tá? Então seria uma posição aqui, um traço, 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 pessoal de RH. Tá? Ou seja, numa posição que não seria de linha, seria então de consultoria. Tá? Então, gabarito, letra D, porque a ideia é exatamente essa de que, hoje em dia, o setor de RH é um setor que é mais consultor dessas áreas aqui, que seriam os gerentes de linha, do que teriam responsabilidade e poder de decisão sobre a área de pessoal. Beleza? Vamos para mais uma aqui, questão TRE do Amapá, analista em 2015. Na moderna gestão de pessoas, a estratégia de recursos humanos constitui o plano global ou abordagem geral que a organização adota para, letra A, motivar as equipes a realizar suas tarefas sem supervisão direta e presente. Gente, esse é um objetivo principal da área de gestão de pessoas? Não, né? O objetivo não é que ele faça a tarefa sem supervisão necessariamente. Então, vamos lá. Letra B. Garantir a adoção de boas práticas de mercado com foco na sustentabilidade. Também não é isso, ou pelo menos não é esse o principal objetivo. C. Assegurar que as pessoas atinjam seus objetivos pessoais e individuais. Gente, aqui é o seguinte, hoje em dia se diz que um dos objetivos da gestão de pessoas é que as pessoas atinjam seus objetivos ao mesmo tempo que as empresas, as instituições atinjam seus objetivos estratégicos. E claro que não só os objetivos pessoais, né? Também os objetivos da instituição, óbvio. Letra D. Garantir a criação de políticas que possibilitem elevar a produtividade dos funcionários. Não é só isso. E letra E. Assegurar que as pessoas possam cumprir adequadamente a missão organizacional. Pessoal, tem que lembrar que hoje em dia é muito forte essa noção, a própria questão está falando aqui, de você alinhar a área de gestão de pessoas à estratégia da instituição. E o que é isso? Isso significa o quê? Que a área de gestão de pessoas tem que entender ali qual é o planejamento estratégico, qual é a missão da organização, qual é a visão, quais são os objetivos estratégicos, para depois de entender aonde que aquela organização quer chegar, que ela vá desenvolver os seus processos de trabalho, ou seja, a partir do momento que eu entendo aonde que a organização quer chegar, quais são os seus objetivos, qual é a sua visão de futuro, eu vou conseguir desenvolver a gestão estratégica por pessoas. Então, a letra E é a letra que está realmente mais alinhada a essa ideia de você desdobrar a estratégia da organização em um planejamento estratégico por pessoas, e é o gabarito da banca. Vamos lá. Próxima alternativa. TRT de Alagoas, analista 2014. Sobre as fases evolutivas dos modelos de gestão por pessoas, considere. Aí vamos lá. Pessoal, essa parte de modelos, existem várias classificações. Cada autor tem o seu modelo, né? Mas basicamente você tem que ver o seguinte, que em geral os modelos partem de um modelo mais burocrático, mais burocratizado, que muitas vezes é chamado de departamento pessoal, passa por um modelo mais, digamos assim, onde tem já uma preocupação razoável
com uma melhoria, com motivação, com liderança e tal, que muitas vezes se chama mais área técnica ou área de RH, digamos assim, era do RH e tal. No caso aqui, esse modelo que foi copiado é o modelo do Fisher. O Fisher chama de gestão do comportamento humano. Mas, basicamente, o que é essa gestão do comportamento humano? É exatamente uma gestão de pessoas mais já preocupada com a área de relacionamento, de funcionamento de grupos, de liderança, de motivação. A seguinte do Fisher, e a que é muito comum, em quase todo modelo aparece, é o modelo estratégico. O modelo estratégico, sim, já preocupado com um alinhamento entre a área de gestão de pessoas com o planejamento estratégico da organização. E, por fim, o modelo do Fisher ainda bota um modelo de gestão de pessoas articulado por competências. Vamos lá. Então, esses seriam os 4 do Fisher, mas lembrando que esses 3 iniciais aqui aparecem em quase todos os modelos de evolução da área de gestão de pessoas. Vamos lá. 1. A busca pela efetividade pessoal por meio de um elo entre o perfil de colaboradores atuais e a visão de futuro da organização caracteriza a administração de pessoal. Pessoal, a administração de pessoal é aquela antiga, né? É o departamento pessoal. O departamento pessoal é conhecido com o quê? Com papelada, burocracia. E não pelo alinhamento do perfil com a visão de futuro. E aí a gente está falando, obviamente, mais do modelo estratégico, né? 2. A motivação e a liderança constituem aspectos cruciais na fase do modelo de gestão do comportamento humano. Faz sentido? Faz sentido, tá certinho. É exatamente isso que trata esse modelo de gestão do comportamento humano, onde realmente esses temas mais ligados à gestão por pessoas, ligados ali ao funcionamento dos grupos, à liderança, começam a aparecer, começam a ser mais importantes ali na gestão por pessoas. 3. Os processos de pagamento, bem como o atendimento dos aspectos formais da relação contratual, representam a administração estratégica. Não, né, gente? Essa parte, processo de pagamento, atendimento a aspectos legais, isso daí não tem a ver com a administração estratégica, e sim com o departamento pessoal, né? Aquele departamento antigo, mais burocrático, papelada e por aí vai. Então, a 3 aqui está errada. E o 4, modelo de gestão por competências representa a construção de formas de gestão mais orgânicas, exatamente é o modelo mais atual, mais dinâmico, né? Quando a gente fala mais orgânica, ela está falando o quê? De uma instituição mais flexível, mais adaptável ao meio ambiente e está alinhado assim essa ideia de gestão articulada por competências. Então vamos lá, 2 e 4 aqui que estão corretas, que é a letra D de dado, que é o nosso gabarito. Vamos lá para mais uma. PGE da Bahia na lista de 2013. Dentre as atribuições básicas que diferenciam a administração de recursos humanos contemporânea da tradicional, então estamos falando aqui do que seria o RH contemporâneo, gestão por pessoas, do modelo tradicional. Destaca-se ênfase na preservação da cultura organizacional. Gente, uma organização que está preocupada em preservar, ou seja, manter, ela está falando o quê? De gestão por pessoas, RH tradicional, ou seja, pouco mutável, né? B de bola, crescente especialização das funções. Pessoal, a especialização das funções é ligada ao quê? Divisão do trabalho. Aquele trabalho mais maçante,
onde a pessoa faz um aspectozinho pequeno, ou seja, cada vez mais especializado ali, ele tem a ver com o RH tradicional e não com o RH atual, né? A pessoa mais flexível, assim, trabalho em equipe, multi-especialização e por aí vai. Letra C, ênfase nos objetivos e resultados, agora sim, teria a ver com o RH alinhado ao planejamento estratégico. Foco nos meios e procedimentos, aí a gente está falando de um RH mais burocratizado, burocrático, e visão prioritariamente voltada para o presente também seria aquele RH mais reativo, né? Poderia falar reativo, ou seja, aparecer um problema eu vou tentar contornar, e não o que seria um RH mais proativo, voltado para o futuro, voltado para se preparar ali para potenciais problemas ou para aproveitar oportunidades que podem aparecer, como a organização está se preparando para o futuro, diga assim, alinhando ali a área de RH com o planejamento estratégico. Se você está preocupado só com o presente, você é reativo. Aparecer um problema, um incêndio, você vai correr atrás. Então, o gabarito é mesmo a letra C de casa. Vamos lá para mais uma. TRT de 18ª região, analista. As grandes organizações são as responsáveis pelas primeiras mudanças. Existiam patrocínios de estudos acadêmicos, havendo uma valorização de novas posturas de comando. Diga-se que não eram propriamente resultado da sensibilidade patronal daquela época. Sempre foram, como ainda são hoje, investimentos interessantes do ponto de vista da imagem da empresa e do seu marketing político. Tem aqui um blá blá blá, né? Diga assim, provavelmente vai chegar lá na frente e a gente nem vai precisar ter só para cansar o candidato, né? Nesse cenário, a área de gestão de pessoas começou a surgir a partir do desenvolvimento de processos, métodos e normas de trabalho, o interesse no estudo de alguns fenômenos observados no campo da psicologia organizacional e da sociedade no trabalho, principalmente no que tange ao comportamento do homem. Dentro do contexto das mudanças, houve uma evolução da área de gestão de pessoas que caracteriza por... Pessoal, aqui a questão bem decoreba, que cobra a classificação do Tolles, que é um autor. E ele fez uma análise da evolução que ele chamou da área de RH no Brasil. E ele faz exatamente essa classificação aqui da letra A, que é o gabarito da questão. Basicamente, ele fala o seguinte, que existiu a fase contábil, mais preocupada ali com custos, depois teve a fase legal, mais preocupada ali com a CLT, com a legislação trabalhista, papelada, cumprir normas. Depois se passou para a fase tecnicista, mais preocupada ali com dar uma melhorada na relação capital-trabalho. Fase administrativa, que teria sido um maior foco na área dos aspectos humanos em resposta ali ao crescimento do sindicalismo e por aí vai. E, por fim, a fase estratégica, que exatamente é alinhar essa área de RH com o planejamento estratégico da organização. A B não tem nada a ver, está falando aqui do processo administrativo. Aqui também fala ser só de planejamento, tá? Viagem total é realmente a letra A, que é o que está falando aqui da evolução do RH no Brasil. Vamos lá para mais uma. TRT da 15ª região, analista. Existem vários modelos de planejamento estratégico de RH, dentre os quais se pode citar o modelo baseado em fluxo de pessoal. Pessoal, existem vários modelos de planejamento. Como é que você administra ali a tua área de recursos humanos, né? A tua área de RH. Uma das mais comuns é a que chama de procura por bem e serviço, ou seja, você sente que está tendo uma procura maior pelo teu produto, pelo teu serviço, você contrata mais e vice-versa, né? Sente que está tendo menos procura, reduz a área de pessoal, que é um modelo bem tradicional. Outro seria semelhante a esse, mas já segmentando por cargo.
Tem o que chama de substituição de postos-chave, ou seja, você mapeia alguns postos-chave e tenta identificar quem seriam aquelas pessoas que poderiam assumir aqueles cargos assim, a partir do momento que aquelas pessoas sejam promovidas ou demitidas. O baseado no fluxo de pessoal, que também é meio quantitativo. E, por fim, o modelo de planejamento integrado, que aí sim leva em consideração mais fatores, que seria o modelo mais atual, né, mais contemporâneo. E aí ele está falando aqui do modelo de fluxo de pessoal, que é exatamente essa ideia de você entender quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo e tentar, obviamente, gerenciar isso da melhor maneira, tá? Então vamos lá, letra A. É um modelo amplo e abrangente que leva em conta, entre outros aspectos, as condições de oferta e procura do mercado e as perspectivas de expansão. Se está falando de vários aspectos, é o planejamento integrado. Então não é o de fluxo de pessoal. Vamos lá, letra B. É um modelo vegetativo conservador, de natureza contábil e quantitativa, ou adequado a organizações estáveis e sem plano de expansão. Pessoal, esse aqui está adequado ao fluxo pessoal. O que é o fluxo pessoal? É exatamente essa ideia de, olha, saíram 15 pessoas aqui do meu setor, eu preciso contratar 15 pessoas. Ou seja, você administra de acordo com o fluxo, vai saindo gente, você vai contratando, ele é vegetativo exatamente por isso, ou seja, é mais preocupado com o entra e sai do que a necessidade futura, ou pensando em, digamos assim, seria mais adequado a organizações estáveis. Por quê? Porque se existe uma mudança muito grande, a organização é muito fluida, digamos assim, esse modelo de planejamento não funcionaria, porque não é porque eu perdi 15 pessoas que eu vou necessitar de 15 pessoas no futuro, né? Mas, de acordo com o modelo fluxo pessoal, tá ok. C. Se fundamenta na procura estimada do produto. O serviço seria aquele modelo da demanda, né, da procura por bem ou serviço, não é o caso aqui do fluxo pessoal. Letra D. É restrito ao nível operacional e projeta, com base em dados históricos e extrapolações, a necessidade da força de trabalho de cada unidade. Aí seria mais o caso ali provavelmente do modelo de segmento de cargos. E letra E, atua com base em mapas de substituição, organogramas de encarreiramento com base no conceito de pós-chave. Aí, como a gente mesmo já falou, o próprio nome já diz, que é o modelo de substituições de pós-chave. Então o gabarito é a letra B de bola. Questão aqui, TRT, 23ª região, analista em 2016. O programa 5S, criado no Japão, foi disseminado como ferramenta para promover bons hábitos no ambiente de trabalho, como forma de melhorar a produtividade. Entre os 5 censos, inserem-se. Pessoal, 5S é exatamente essa ideia de organização, limpeza, higiene, e obviamente vem dos 5 censos que seriam o Seiri, o Seiso, o Seiton, Seiketsu e o Shitsuki. Basicamente, o Seiri seria algo como organização, utilização, também já ouvi. O Seiso, limpeza. O Seiton, arrumação, ordenação. Seiketsu, higiene. E o Shitsuki, a disciplina ou autodisciplina. Basicamente, o 5S tem a ver com o quê? Com você checar, ver se tudo está no lugar correto,
se os materiais estão dispostos onde eles têm que estar, onde estão próximos ali, onde vão ser utilizados, se está tudo limpo, se está tudo arrumado, organizado, se o local é um local, digamos assim, que tem higiene, que as pessoas têm saúde ali, que não vai contaminar ninguém, que se tiver algum material ali que seja perigoso, que ele esteja bem acondicionado. E, por fim, o Shitsuki seria você ter a disciplina de manter. Porque é muito comum você ter, principalmente aqui no Brasil, ou seja, você tem ali aquela preocupação, vamos dar uma organizada aqui nesse local, e aí você tem, às vezes, até um mutirão ali, as pessoas se organizam, digamos assim, se cada um dá uma ajudada e tal, dá uma limpada, dá uma organizada, mas 3 dias depois está tudo bagunçado de novo. E a ideia do Shitsuki é exatamente essa ideia de você estar dia a dia ali, manter aquele local ali limpo, organizado, ordenado e por aí vai, tá? E aí vamos voltar aqui para a questão, tá pedindo o quê? Letra A, organização e limpeza, os dois existem e tá ok. E aí letra B, rapidez, não existe, não está dentro dos 5S. Benevolência, nada a ver, cooperação, responsabilidade, hierarquia, é mesmo a letra A aqui. Lembrou aqui do que é o 5S, você não erra uma questão dessa mais na prova. Vamos lá, vamos para mais uma questãozinha. Eletrobras, administrador em 2016. As principais abordagens sobre qualidade nas organizações remontam aos princípios estabelecidos por Deming, nos Estados Unidos, fortemente acolhido no Japão após a Segunda Guerra Mundial, tendo como um dos seus postulados. Pessoal, o Deming é muito cobrado em questões que falam de qualidade. Realmente, ele é um autor muito conhecido, muito forte na área. Ele foi exatamente ajudar ali o Japão, as empresas a se reerguerem, ali o país a se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. E ele realmente trabalhou muito com essa ideia de melhoria contínua, de você internalizar a qualidade, de você realmente se preocupar, fazer melhor a cada dia, com a valorização do trabalhador, conscientização do trabalhador, envolvimento de todos na gestão da qualidade. E vamos lá, ele tem aqueles 14 princípios, vamos ver o que trata aqui, mas essa questão é bem interessante porque ela fala de várias coisas, são pegadinhas comuns de se falar do trabalho do Deming. Então vamos lá, letra A. O pressuposto que as transações devem ser avaliadas com base nos preços. E é exatamente o contrário do que o Deming fala. O que o Deming fala? Olha, a negociação com o fornecedor tem que vir além dessa preocupação só com preço. O que é uma preocupação só com preço? Se aquele fulaninho ali me vender 50 reais mais barato, eu compro do fulaninho. Ou seja, uma preocupação exclusivamente no preço, que infelizmente é a visão que a gente tem até na compra compra de licitação pública, né? De você preocupação exclusiva com preço. E a ideia do Deming é o seguinte, não, o ideal é você ter uma parceria com o teu fornecedor, montar um relacionamento ali de longo prazo, para que ele te conheça, ele conheça as suas necessidades. Claro que o preço é importante, tem que ser levado em consideração, mas você não pode só se basear em preço. Por quê? Porque aí você toda hora compra de uma pessoa e isso aí gera um relacionamento de desconfiança, de pouco conhecimento, vira e mexe o cara fura contigo, atrasa e coisas do gênero, tá? Então, não é isso que o Deming falava, letra B de bola. A premissa de que quanto maior a qualidade, menores serão os custos de produção. Isso tem a ver com o que o Deming falava? Sim, isso tem a ver. O que ele dizia era exatamente isso. Olha, quanto maior a qualidade, menores serão os custos, que você não vai ter retrabalho, que você não vai ter desperdício e por aí vai, tá? Letra C, ou seja, a letra B, só continuando, seria essa ideia de que a qualidade não custa caro. O que custa caro é você não ter qualidade, tá? C. O incentivo a slogans e exortações para os empregados como forma de alinhamento.
que é exatamente o contrário. Ele dizia que você devia eliminar esses slogans. O que seriam esses slogans, né? A ideia de que você toda hora tem que estar incentivando ali, hoje é a semana do não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou seja, de que a ideia do Deming é que você teria que ter essa preocupação com qualidade já internalizada, já conscientização do trabalhador de que a qualidade é importante para que aquela organização sobreviva, para que ela seja competitiva, para que, inclusive, a qualidade até nos próprios relacionamentos, qualidade na vida pessoal da pessoa e por aí vai. Tá? Então, é exatamente o contrário. Letra D, estabelecimento de cotas numéricas. Gente, isso é pegadinha que cai direto. Por quê? Porque o Deming ele era contra metas, cotas, ou seja, essa ideia que a gente tem até hoje, de que, olha, você tem a meta, se você fizer tal coisa, você ganha um prêmio, você ganha um bônus. A ideia do Deming era a de melhoria contínua. E o que o Deming pensava é o seguinte, se você der uma meta para o sujeito, o cara vai se preocupar só em passar aquela meta e não mais. Ou seja, que a ideia era você não ter uma meta, tem que ir melhorando o máximo que puder. E a letra E, a disseminação da inspeção em massa. Gente, era exatamente o contrário. Ou seja, inspeção em massa significa que eu produzo e aí depois eu vou analisar ali o que está dentro dos padrões de qualidade, o que não está. Se esse aqui estiver fora, eu elimino. A ideia do Deming é de internalizar. Ou seja, de fazer bem feito desde o começo, de você não ter desperdício. Então você não precisaria dessa inspeção em massa. Tá? Então vamos lá, gabarito é a letra B de bola. Vamos para mais uma questão. Mais uma da Eletrobras, 2016. Com o aumento da competitividade entre as empresas, verificou-se nas últimas décadas uma intensa busca por inovações, como forma de superação dos concorrentes, incluindo redução de custos e melhoria da qualidade, com foco na satisfação dos clientes. Uma das abordagens para atingir esses objetivos consiste na adoção de um processo contínuo para avaliar serviços, produtos e práticas da organização, comparando-os com os concorrentes mais fortes. Aí a gente matou a questão aqui. Comparando com os concorrentes ou com empresas que são reconhecidas por líderes. Esse processo é conhecido como, e aí está lá, ciclo PDCA, Downsize, Benchmark, Kaizen, Reengenharia. Pessoal, a ideia de que você deve analisar quem faz bem no mercado algum processo ou serviço e tentar copiar ou adaptar aquilo ali para a tua organização é exatamente o conceito que se tem de benchmarking. Ou seja, o que é o benchmarking? É essa ideia de que você, olha, eu tenho aqui, por exemplo, um processo de entrega de pizza. Vamos imaginar que a minha empresa seja uma pizzaria. O que é o benchmarking? Eu vou dar uma olhada, olha, quem é que entrega a pizza rápido, que entrega a pizza quentinha? Vou dar uma olhada qual é por exemplo, o material que ele está usando ali para aquela caixa de pizza, como é que o cara faz para o entregador ali não fazer muita curva fechada aí, a pizza ficar toda estranha, ou seja, ele vai fazer uma análise de como funciona o processo de trabalho ali daquele concorrente, daquela pessoa que faz bem, que é bem avaliada, e tentar adaptar isso para a tua organização. Claro que eu citei aqui um exemplo bem simples, básico, mas básico, essa é a ideia do benchmark. De você fazer essa comparação, analisar quem faz bem, quem é referência na área e tentar adaptar. O ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua de processo, mas ele não faz essa comparação com os concorrentes. Downsizing não tem nada a ver, é uma disfunção da reengenharia, que é o que está aqui na letra E, que seria melhoria drástica de processo, mas também não faz essa comparação. E Kaizen também é melhoria contínua, mas também não lida com essa comparação e tal. Seria realmente o benchmarking, gabarito letra C de casa. Vamos lá para mais uma. O denominado ciclo PDCA pode ser entendido como um método técnica para controle de processos que... Pessoal, o PDCA, rapidinho, ele é chamado exatamente por causa
da inicial em inglês, né, de plan, de planejamento, do, execução, check e o act, ou seja, PDCA. E basicamente ele é um método cíclico de melhoria de processos que é bem simplificado, ou seja, você planeja a mudança, executa aquela mudança, monitora, avalia, vê se aquilo ali funciona ou não e efetivamente depois ou implementa ela de vez ou corrige alguma coisa que tiver feito de errado e volta para o plano de novo, ou seja, refaz aquele processo continuamente, tá? Então vamos lá, letra A, focado no gerenciamento de risco, não, ele é focado no gerenciamento da qualidade, de melhoria de processos. B, é pautado pela redução de custos e otimização de recursos humanos, não tem nada a ver com isso. Letra C de casa, tem como objetivo a drástica redução do tempo necessário para o cumprimento de todas as etapas, não tem esse foco no tempo. D, contempla, entre outras etapas, a de controle e a corretiva, que seria o ACT, o check e o ACT, buscando a minimização de erros, tá ok. E propõe redução de interface, estabelecimento de fluxo horizontal, nada a ver, viagem. O gabarito é mesmo a letra D de dado. Vamos lá, tranquila questão para mais uma. Na gestão da qualidade, o diagrama esquematizado a seguir tem o objetivo de indicar a relação entre o efeito e as causas que contribuem para a sua ocorrência. E ele é denominado diagrama AIA, de Ishikawa, 5W2H, de Pareto, PDCA e FMEA. Pessoal, tranquilo, essa questão é para vocês não perderem mais questão sobre isso. E fala sobre o diagrama chamado de causa-efeito, que o próprio nome já fala aqui, também chamado de espinha de peixe, por esse aspecto aqui que parece um esqueletinho aqui de um peixe, mas também conhecido como diagrama de Ishikawa pelo seu criador, que é exatamente o gabarito. Ou seja, o que dizia o Ishikawa? Ele dizia o quê? Que se você tem um problema, um efeito, algo que aconteceu, você tentaria identificar qual seria o problema. Então vamos imaginar que o problema fosse a queda do avião lá da Chapecoense. Então você vai analisar aqui, vamos imaginar, claro, hoje a gente já sabe o que aconteceu, mas o cara lá vai analisar. Será que foi que o piloto dormiu? Por exemplo, problema na tripulação. E aí tem várias coisas que podem ter acontecido. Será que foi falha mecânica? Será que foi problema ali da torre de controle? Será que foi algum problema no caso ali, por exemplo, foi o caso faltou combustível? Ou seja, você vai tentando analisar diversas causas que podem ter gerado o tal do efeito que você está tentando estudar, tá? Vamos lá para as outras alternativas. 5W2H é uma ferramenta interessante que o nome também vem das iniciais de who, de quem faz, de what, do why, por que faz, quando faz, quem vai fazer, e o H seria o como e o quanto custa. Tá? Isso tudo em inglês, mas não tem nada a ver com aquela espinha de peixe que a gente falou. O Pareto é conhecido pelo diagrama 80-20 de priorização. PDCA a gente já falou, também não tem nada a ver com aquela ali. E o FMEA, raríssimo cair em concurso, mas cair nessa questão, seria o de modo de falha e seus efeitos, que busca prevenir ali falhas e analisar o risco. Tá? Mas também não tem nada a ver com o que a gente falou. É realmente o diagrama de Ishikawa. Desses 5 aí, os mais cobrados disparados são os diagramas de Ishikawa, Pareto e PDCA. Campeões de cair em prova de concurso. Vamos lá. PGE Mato Grosso 2016. Com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho, reduzir o desperdício e aumentar a produtividade, um determinado órgão público decidiu implementar o programa de qualidade conhecido como 5S, mais uma questão de 5S. Sua implementação requer um passo a passo no qual o último dos censos corresponde ao censo de... Pessoal,
Só relembrando aqui, o Seiri, o Seiso, o Seiton, o Seiketsu e o Shitsuki. O último, que é o Shitsuki, é o da disciplina ou autodisciplina. Ou seja, você continuar fazendo aquilo ali, continuar mantendo aquele órgão organizado, limpo, ordenado, com higiene e por aí vai, tá? Então, o último dos sensos é o senso da letra C aqui, autodisciplina. O Seiri seria o da organização ou utilização. O Seiso de limpeza. O Seiton de arrumação ou ordenação. E por fim, o Seiketsu de higiene. Belezinha, letra C, nosso gabarito. Vamos para mais uma. TRF, terceira região, analista em 2016. É um dos recursos mais eficazes de qualidade organizacional, baseando-se em processos de controle das experiências dos outros, na busca de ideias, modelos, soluções com as quais comparar-se e nas quais eventualmente se inspirar. Pessoal, quando falar em comparar, se inspirar, a gente está falando o quê? De benchmarking. Ou seja, na hora que a gente está falando de comparar a experiência dos outros, ou seja, quem é a referência na área, quem faz bem aquele processo e por aí vai, a gente está falando do benchmarking. O resto aqui é viagem total, consórcio, downsize, tem nada a ver. Seria realmente o benchmarking, que é esse processo de analisar quem faz bem assim, aquele processo de trabalho que você precisa melhorar na tua empresa e tentar adaptar, trazer para a tua organização o que você aprendeu com o processo do outro, né? Com o processo do teu concorrente, ou não, né? Às vezes a pessoa ali, aquele processo, aquela empresa que faz bem, nem seu concorrente mas você tem condição de aprender e trazer para a tua organização aquela melhoria. Tranquilo? Gabarito letra D de dado. Pois é, pessoal, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu tomar uma água, tomar um café, vocês também dêem um pit stop aí, tá na hora de dar aquela relaxada, vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta aqui, mais questões da FCC para o concurso do TRF5. Até daqui a pouco.